Olá, amigos. Eu sou Elizabeth, uma voluntária do Grupo Espírita Razim. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e itens 14 e 15, perdão das ofensas. Vamos buscando a companhia amorosa de nosso anjo de guarda, esse amigo que está conosco em todas as horas, pedindo que esteja conosco e elevando mais o coração, o pensamento, nos acercamos de Maria, a mãezinha querida, que nos coloca em seus braços, no seu manto de luz, e vamos sentindo que a mãezinha nos acolhe. E vamos com ela até o Mestre Jesus, dizendo: Mestre, nós aqui estamos no aprendizado do Teu Evangelho. Auxilia-nos, Mestre, a cada dia. E com Ele e para Ele chegamos até o Pai com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Vamos então conversar um pouco sobre o perdão das ofensas. É muito fácil falar, nem sempre tão fácil de colocar em prática o efetivo perdão. Qual é o efetivo perdão? É um perdão que não é só um perdão provisório de, ok, perdoei, mas se ele passar na minha frente, não vou querer conversa. Não, o perdão é um exercício de misericórdia. Nessa lição do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, Jesus vem nos trazer o perdão das ofensas e as necessidades que temos de aperfeiçoar em nós o perdão. O que é o perdão? O perdão é voltar dentro de nós e efetivamente apagar aquela ofensa. Como que se apaga uma ofensa? Fazendo com que essa ofensa já não tenha mais importância para nós. Por vezes, nós temos ofensas que duram encarnações muito antigas, passando de encarnação em encarnação, até que chegam hoje com aquele inimigos ferrenhos de muitas ocasiões de encarnação, mas a encarnação é exatamente esse momento de poder nos ajustar com aqueles a quem não amamos ainda. A lei de amor deve ser a lei que deve ser lei soberana sobre nós. Esses desafetos de uma encarnação que reencarnam juntos em outras oportunidades para que tenham aquela fala de Jesus, não é? Para que a gente se conserte com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. A encarnação é esse caminho, é o caminho do perdão, é o caminho de compreensão de que tudo aquilo que nos aconteceu e do qual às vezes nem mais nos lembramos, sendo algo que ficou em encarnação anterior, sabemos da inimizade para com alguém ou para com um grupo de pessoas. Existem inimizades de raças, inimizades de grupos inteiros, que nem se sabe, os encarnados hoje nem sabem exatamente por que aquela raiva contra aqueles outros seres começou, mas sabem que devem seguir aquele modelo de raiva, porque assim deve ser, né? Mas ao contrário, a encarnação é o caminho para que, em caminho junto com os nossos desafetos, possamos compreender as necessidades da lei do amor. O Evangelho nos dá, lá no final
as oportunidades de preces. Tem preces pelos outros que dizem assim: prece para os inimigos e os que nos querem mal. Essa prece é o item 46 e 47 do capítulo 28, a coletânea de preces. Por que nós precisamos de prece para perdoar? É porque muitas vezes não sabemos, esse sentimento vem muito enraizado e é necessário a ajuda dos benfeitores para que um simples detalhe que aconteceu no dia de hoje não desenvolva outras inimizades que ainda piorarão aquele meu vínculo com o desafeto. O desafeto merece o meu amor. Se ele não compreende, se ele não aceita o meu perdão, este é um problema que ele vai ter que lidar, porque à medida em que nós nos destacamos no perdão, somos indulgentes com o outro, conseguimos perdoar. E aí, nosso espírito galga um pedacinho, um degrauzinho a mais na escala espiritual, fazendo com que aquele desafeto não consiga mais nos afetar, porque ele não nos alcança mais na escala espiritual. É assim que nós resolvemos conosco mesmo e perante Deus caminhos que antes não estavam bem resolvidos. É fato que as reencarnações em família trazem os desafetos muitas vezes para perto de nós. Nem sabemos o porquê do desafeto, mas também não podemos dizer quem foi que começou a desavença. Sabemos que pode estar vindo há muitas encarnações. Sabemos também que se nasceu em minha família aquele ser, é porque necessito fazer minhas contas para com ele. Se eu tiver amor para recebê-lo, desarmará aquela estrutura que ele traz dentro de si de desamor. Eu não posso dizer que fui a primeira a causar em alguma época, já não nos recordamos, mas às vezes uma coisinha muito pequena que acontece no nosso dia destrava no outro uma sequência de infortúnios do passado que ele também certamente não lembra, mas sabe que no dia de hoje não somos seres em afeto, e sim somos seres em desafeto. É necessário que o nosso ser cresça, fazendo oração, aceitando as situações difíceis que a vida traz para perto de nós. Quando nós aprendemos um pouco a nossa reforma íntima, a ver os nossos defeitos antes de ver o defeito do outro, a ver que a indulgência ainda mora no meu desamor ou não mora em mim, que eu ainda julgo as atitudes do outro, que eu já não deveria mais julgar com a mesma rigidez. São todos pontos em que auxiliam a reforma íntima de cada um de nós, nos traz um patamar para cima em relação a todas essas questões que nós viemos nesta encarnação para resolver. É esse o horário que temos, é essa oportunidade que temos, é o hoje no sentido de que a encarnação tem para nós todos os elementos que necessitamos. Temos a certeza de que existe um Pai, a certeza de que a lei do amor é a lei que deve prevalecer, a certeza de que se eu não estou conforme com a lei de amor, cumpre a mim trabalhar. Se o outro não quer o meu perdão, se eu não consigo ainda todo aquele perdão que eu necessito, mas com o exercício praticamente corriqueiro e as orações que eu possa fazer, eu vou conseguindo melhorar a minha posição em relação aos inimigos.
indulgência. Indulgência é a palavra, não ver as faltas alheias, não levá-las contra nós. Muitas vezes o outro não faz uma coisa visando nos prejudicar, mas a atitude dele nos prejudica, direta ou indiretamente. E é essa sabedoria que nós temos que ter, a sabedoria, a compreensão, a misericórdia ensinada por Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? Pedro pergunta a Jesus, 7 vezes? Como se 7 fosse muito. E Jesus diz, 70 vezes 7 vezes para cada ofensa. Portanto, é ilimitado o nosso perdão, o perdão que devemos dar. Agradecendo essa oportunidade dessa lição do Evangelho, do capítulo 10 e da oração na coletânea de preces. Lembrando também que existe uma outra oração do perdão que as casas espíritas imprimem e entregam às pessoas, porque todos nós temos o que pedir perdão. Não sabemos o que fizemos em outras encarnações, ou pode ser que tenhamos feito mal a alguém nesta encarnação. Pedir perdão é pedir que sejamos também perdoados. Perdoai para que Deus nos perdoe. Assim, agradecidos, vamos fazendo nossas vibrações deste dia, vibrando amor intenso para toda a humanidade que consegue superar guerras, superar as questões de homem a homem, para aqueles que estão deslocados de seus lugares naturais para irem a outros lugares buscar sua vida, que possam encontrar tudo o que necessitam. Vibrando por aqueles que estão doentes, em hospitais, em leitos de dor, vibrando restabelecimento e cura. Vibramos pelo Brasil, que é a pátria do Evangelho, este lugar maravilhoso onde estamos, pedindo que Ismael, como responsável por Jesus neste país, possa nos ajudar. E vamos pedindo pelos nossos próprios lares, visualizando Jesus chegando em nossa residência, abençoando a nós e a todos que lá estão, pedindo que nos dê calma, serenidade para as tarefas de cada dia, para que possamos vencer nesta encarnação com aquilo de melhor que pudermos fazer pela nossa reforma moral. E agradecendo, deixamos uma vibração em branco para que a espiritualidade possa levar aonde houver necessidade. E nesse agradecimento, pedimos licença para encerrar nossa conversa de hoje, dando graças a Deus.